Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Maranata Anátema. Hoje nós temos aqui conosco um entrevistado muito especial e muito polêmico, é o nosso irmão Rodrigo Macharete. Ele é bastante convertido, né? Convertido e controvertido. E ele também tem um canal no YouTube. Ele é um youtuber cheio de polêmicas, e ele também é um ex-obreiro da Igreja Cristã Maranata. Rodrigo, é um prazer ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao canal Maranata Anátema. Amém. Obrigado, Pastor Solon, por essa oportunidade. Já era para nós termos feito essa live há bastante tempo, mas a correria, né, e todas as circunstâncias da vida têm nos impedido. E gostaria desde já de parabenizá-lo, né, tanto o senhor quanto a irmã Roseli, por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Queremos dizer que vocês nos inspiram, né, e acabam nos dando muita força para nós continuarmos. Queremos dizer que vocês não estão sozinhos. Tá? Vocês, com o vosso trabalho, fazem com que nós não nos sintamos sozinhos nem um dia. Então, o trabalho de vocês representa muito, tanto para os ex-Maranata, quanto para os futuros ex-Maranatas, que serão muitos em breve, né? Então, esse trabalho, ele precisa continuar independente de toda essa perseguição, de toda essa tentativa de cerceamento da liberdade de expressão. Essa luta precisa continuar. Então, vocês estão de parabéns e é uma honra estar aqui em vosso canal. Muito obrigado, Rodrigo. O prazer e a honra é toda nossa. E nós vamos direto ao ponto, porque eu sei que o nosso tempo aqui é exíguo. Rodrigo, para que nós possamos começar, faça inicialmente a sua apresentação pessoal, também fale-nos um pouquinho sobre o seu canal no YouTube e também sobre o livro que você está escrevendo. Pode ser? Pode ser. Bom, vamos tentar, né? Tentar sermos objetivos aqui sem faltar. Meu nome é Rodrigo Macharete, tenho 42 anos, vivo atualmente com a minha família aqui em Cidade del Este, no Paraguai. Minha esposa Andréia, meus filhos Rodrigo Isaac e Andréa Eloá. Rodrigo e Andréia, temos a continuação. Eu tenho mostrado eles um pouquinho aí, até no último vídeo que eu expus, na formatura do meu filho e tudo, né? Onde ele recebeu menção de honra ao mérito por melhor aluno, e ali aparecem algumas imagens de família, né? A gente acaba não expondo muito, justamente porque, por questão de privacidade, né? Enfim, o pastor Solon, acho que está tentando mostrar aí o meu canal. O Sobrevivente do Vale, é o meu canal. Esse é o Rodriguinho Júnior. Figura. Nosso filhão, nosso orgulho. E eu tenho uma alegria muito grande de que ele não está nas fileiras dessa educação controladora que o sistema da seita Maranata faz, né, na tentativa de robotizar as crianças, né, de, enfim, doutriná-las. Então, Deus o livrou disso, graças a Deus. Então, o que eu continuo dizendo a respeito de mim, né, tenho 42 anos, estou no Paraguai, a minha relação com o Paraguai já tem mais de 13 anos, desde 2009, aproximadamente, comecei a vir ao Paraguai para dar assistência, e é interessante a minha vinda para a obra no exterior, né? Eu estou na Igreja Maranata, estive na Igreja Maranata desde o ano 2000. Inclusive, eu relato tudo isso no e-book que eu estou escrevendo, no livro digital, que chama-se Lutando no Vale. Lutando no Vale é a minha analogia, né? Onde eu passo por depressões, tristezas, mas o vale, ele representa, biblicamente, aquilo que Davi fala, né?
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, eu escrevo baseado nisso. Eu escrevo desde de adolescente, sempre tentei escrever, sempre tive esse interesse, mas nunca tive, assim, uma motivação, né? E hoje eu tenho todos os motivos, todas as razões, e tenho muito assunto para colocar no meu e-book, que envolve desde histórias familiares, a minha história dentro da seita Maranata, tudo que aconteceu com a gente, e o meu início, né? Depois de 2013, eu vim jovem, eu tinha 19 anos, bem jovem, 19 anos, e passei durante praticamente 6 anos consecutivos, de segunda a segunda na igreja, inclusive na sexta-feira, limpando, nas madrugadas, né, e porteiro, obreiro, pregador, professor de jovens, tesoureiro, vice-tesoureiro, e depois, aos 25 anos aproximadamente, como todo jovem, se acaba cometendo alguma falha na vida, eu recebi um gancho de 3 anos. Um belo dia eu chego para a reunião do culto profético, e ali eu sou convidado a sair, né, a me retirar, por causa de uma situação que acabou acontecendo. Eu passei 3 anos no banco ali, com medo, né, de perder a minha salvação. Depois desses 3 anos, eu me tornei um servo super, super obediente. Aí eles conseguiram toda a minha obediência e foi aí que eu acabei trazendo pastores para vir ao Paraguai. Aqui conheci minha esposa, nos casamos e já se passaram mais de 13 anos. Entre idas e vindas, Brasil, Paraguai, Foz do Iguaçu. Enfim, tudo isso eu relato também no meu e-book, Lutando no Vale, né? Podemos falar um pouquinho mais a respeito dele no final. Inclusive, o meu canal, ele está faltando aí, eu acredito que umas 15 ou 18 inscrições para nós alcançarmos os 1.000 inscritos, né? Aos irmãos que quiserem nos apoiar aí, né, nessa luta, né? É só se inscrever lá. Sobrevivente do Vale. Lembrando que o meu canal antes, ele se chamava Sobrevivente Maranata, foi assim que eu fiquei conhecido. Aí depois, num período que de repente, eu quis desvincular meu nome de Maranata, né? Mas continuei falando do assunto, continuei falando um pouco mais da minha vida, aí eu mudei para Sobrevivente do Vale e passo a utilizar essa analogia, né? Mas, pastor Solon pode continuar, de repente quer direcionar as perguntas, não sei se eu tenho muita coisa para dizer, né? Mas como nosso tempo é curto, de repente poderemos ter outras lives para me falar um pouco mais da minha vida. Rodrigo, você acabou até antecipando algumas perguntas que eu ia te fazer sobre como você conheceu a Igreja Maranata, como você se tornou membro, quais seriam as funções que você exerceu. Você já falou um pouquinho sobre isso e também já adiantou que fez parte do grupo de irmãos que deu assistência à Igreja Cristã Maranata no Paraguai. E é exatamente, então, já que a gente já pulou um pedacinho aí, vamos direto ao ponto sobre este trabalho que você realizou no Paraguai. Como foi que começou? Como você integrou este grupo de irmãos para dar assistência ali? Inclusive, você hoje, inclusive, até mora no Paraguai. Você pode falar-nos um pouquinho sobre esse seu trabalho de assistência no Paraguai? Como eu havia dito, eu acabei me tornando um servo devedor, né? Esse era o conceito da época, né? Importante lembrar que a Igreja Maranata, dependendo do período, existem doutrinas que influenciam mais. Então, para as pessoas que participaram muito de seminários e que se atentavam muito para as doutrinas, eu sempre digo isso, os maranatas não são iguais. Por quê? Porque somos pessoas diferentes e nós temos interesses e nos envolvemos de forma diferente. Eu posso dizer que eu fui uma pessoa que eu entrei de corpo e alma, vivendo numa cidade do interior, sem muitas expectativas, e de repente eu conheço a Igreja Maranata, e ali eu passo a aplicar obra como forma de vida de uma forma muito intensa. Então, eu incorporei, de fato, muitos ensinamentos e práticas, né? Nesse período, antes de eu começar a vir ao Paraguai, eu estava envolvido numa atividade profissional onde eu viajava.
Financeiramente, mudou muito para mim, né? Foi um período onde eu comecei a dar dízimos muito altos, né? Cheguei a dar dízimo de R$ 700, 800, 600. Tinha um veículo muito bom na época, então eu fui convidado, né? Depois de quase passado ali os 3 anos, né? Agora eu fui convidado a trazer os pastores para o Paraguai. Então eu vim, e ali a minha vida espiritual dentro dos critérios da Maranata foi retomado a partir desse ponto. Então, ali eu comecei a vir trazer os pastores, né, nós vimos, muitas vezes ficávamos em hotéis em Foz do Iguaçu, para o dia seguinte retornar. Eu me lembro que foi uma época que teve uma crise de uma gripe, se eu não me engano, a gripe do frango, se eu não me engano. Eu lembro que nós vimos, trazíamos máscaras, álcool gel para os irmãos, era um clima bem tenso, assim. E foi nesse interim, conheci minha esposa, conheci a família dela, e nós nos casamos. Então, meu vínculo com o Paraguai aumentou muito, até o ponto de nós nos mudarmos primeiro para Foz do Iguaçu, e aí nós continuamos nosso trabalho de assistência, depois mudamos para o Paraguai também, e em alguns momentos em Foz do Iguaçu, em alguns momentos em Cidade del Este. Então, transcorreu-se todo esse tempo e muitas coisas aconteceram, né? E posso dizer que, em grande parte, tirava sempre do meu bolso para vir, nós nos bancávamos, né? Até que as coisas, digamos assim, a nível profissional foram, parei de viajar e comecei a trabalhar mais localmente, e depois de um certo período, então nós transcorremos todo esse período daí, antes da pandemia, durante a pandemia que estive aqui, onde eu relato no meu livro a minha experiência, né, no meu e-book, livro digital, a minha experiência de estar aqui no Paraguai no período da quarentena, né? E nós estamos aqui nos dias de hoje em situações bem complexas que vamos ver se vamos ter a oportunidade de decorrer aqui no vídeo também, Pastor Sol. Rodrigo, então, até aproveitando, você falou de uma situação complexa, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu assisti um vídeo seu, eu acompanho sempre que possível o seu canal. Se não me engano, é este aqui, ó. Deixa eu aumentar. Este último vídeo. Me impuseram, né? Aqui, ó, me impuseram as mãos por quase 20 anos. E aqui. Vejam só, aqui parece a história aqui da irmã Ana, né? E eu queria, então, que você nos falasse um pouquinho, deixa eu parar o vídeo aqui, eu queria que você nos contasse, você já contou nesse vídeo que eu assisti, mas se você pudesse passar, então, aqui um pouquinho da história da irmã Ana, eu até tenho aqui, você me enviou, deixa eu mostrar aqui, as fotos, parece que ela está enferma, é um local aí no Paraguai, aí, pelo menos na região, que tem muito estudante de medicina, inclusive havia um pastor da Igreja Cristã Maranata que é médico, e parece que ela não teve, assim, a assistência que poderia ter, já que nós estamos falando de igreja, já que nós estamos falando de fraternidade, já que nós estamos falando de amor, já que nós estamos falando de união, de comunhão, de corpo de Cristo, coisas desse tipo. Então a gente sempre espera uma ação mais efetiva, que vai além de um discurso. Você pode, então, nos relatar um pouquinho dessa história da irmã Ana? Sim, sim, exatamente. A irmã Ana, que a propósito é minha sogra, né? Desde o ano 2009, 2010, quando eu comecei a vir ao Paraguai, ela já era doente, ela sofre de um problema do coração. Já nessa época nós apoiamos muito, né? Até a levamos ao Brasil, quase que ela conseguiu passar por uma cirurgia, mas tivemos alguns problemas e não foi possível na época, e depois ficou muito mais difícil, hoje é praticamente impossível levá-la para lá para operar, para a cirurgia que ela precisa, pelo menos pelo sistema público de saúde, né? Só que os problemas dela foram agravando ao longo do tempo, inclusive eu te mandei outras imagens aí, onde aparece ela na cadeira de roda, né? As outras imagens que eu te mandei, depois se você quiser mostrar, pode mostrar, tá bom? O que acontece? O problema da irmã Ana foi evoluindo,
Sempre tivemos ou um outro irmão que deu algum apoio, né? Esse é um grupo de irmãs que não são da Igreja Maranata, que moram nas proximidades, que de vez em quando a visitam para fazer uma oração com ela, né? Ela se sente muito confortada, porque ali vocês podem observar que são irmãs, né? São pessoas que vêm sem nenhum tipo de pretexto, enfim, sem nenhuma segunda intenção, podemos dizer assim, né? O que que acontece? O problema da irmã Ana evoluiu muito, e então podemos dizer aí que a irmã Ana, pelo menos ao longo dos 13 anos em que eu estou em contato com o Paraguai, e há algum tempo antes ainda disso, inclusive, essa internação não foi no Paraguai, essa internação foi no Brasil, que foi, inclusive, um dia que os irmãos fizeram um aporte no e-book, e entrou algum recurso, nós conseguimos levá-la ao Paraguai, e foi no dia exatamente quando membros da Igreja Maranata negaram um apoio a ela para levá-la ao Paraguai. Foi aí, então, que pode observar aí que ela faz remoção de líquido da barriga, a cada 4 ou 5 dias. Então, nós temos que estar nos deslocando para o hospital, né? Quando não somos nós, são os filhos que levam, a gente acaba revezando, né? E quero dizer também que a irmã Ana, nos dias de hoje, ela está aqui, sobre nossa responsabilidade, minha e da minha esposa, na minha casa, nós estamos cuidando dela aqui, juntamente com a minha cunhada, porque aqui a gente consegue dar uma atenção melhor para ela, e ela está em cadeira de rodas. É uma situação bem complicada, bem complexa, né? Então, o vídeo onde eu falo, né, que impuseram as minhas mãos por quase 20 anos, o que eu quero dizer com isso? Aconteceu exatamente no dia que nós estávamos aí na sua casa e um grupo de irmãos da Maranata, juntamente com o pastor, vieram para fazer essa tal de imposição de mãos, né, que já fazem há mais de 20 anos. E ali eu acabei, logicamente, que de forma irônica, mas com toda sinceridade, eu fiz uma oração, né, ali para que o Senhor repreendesse qualquer tipo de segunda intenção que houvesse naquela imposição de mão, porque, de fato, inclusive, uma pessoa no canal fez um comentário no vídeo da seguinte forma: a função da igreja, a ajuda da igreja é espiritual, né? A ajuda da igreja não pode ser material. Eu não sei de qual Bíblia esse Maranata tirou essa doutrina, né? Quando nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, quando nós lemos os Evangelhos, nós vamos ver que não é nada disso, né? Então, o meu ato ali de orar com a irmã Ana após a imposição de mãos do pastor da Maranata foi sim um ato de protesto contra essa prática que não traz nenhum benefício. Eles trouxeram vários jovens, inclusive estudantes de medicina ali, para fazer essa oração Vapt-Vupt, e ali eles impõem as mãos, cantam um hino, faz a consulta à palavra, vira as costas e vão embora. Mas, objetivamente, materialmente, eles não têm dado, a instituição Maranata, enquanto instituição, não tem dado nenhum apoio à nossa irmã Ana, que trabalhou por praticamente, mesmo doente, a irmã Ana, ela ia nas visitas, ela transportava, eles alugavam vans, a irmã Ana ia junto, trazer crianças, famílias inteiras, para fazer as evangelizações de crianças. Acho que eu devo ter foto, eu preciso mandar para o senhor essas fotos depois. Eles tiravam as fotos, mandam para o presbitério e tal, né? Mas, enfim, a situação da irmã Ana hoje é muito difícil, ela usa muitos medicamentos, ela tem que estar indo com frequência fazer remoção do líquido, ela tem que fazer a reposição de todas as proteínas, de todos os minerais, né? Porque ali acaba desfalcando. Então, assim, a nossa casa está praticamente transformada em um hospital, né? Ou seja, além de toda a circunstância complexa que eu já venho trazendo nos meus vídeos e que eu decorro no meu livro, nós temos toda essa problemática enfim, né? Essa é a situação. Rodrigo, como eu falei para você, eu acompanho o seu trabalho. E sobre este irmão que comentou, onde ele diz que o trabalho da igreja é espiritual e não tem esta finalidade de fornecer nenhum tipo de ação fraternal material,
ou mesmo ação social, não estaria nem indo tão longe assim, porque, pelo que nós conhecemos, a Igreja Maranata, ela, quando muito, ela estimula os próprios membros a ajudarem uns aos outros com uma cesta básica, coisa assim, para não ter de utilizar os recursos da tesouraria da igreja, que é formado exatamente pelas contribuições de dízimos e ofertas dos irmãos. E sobre, então, este comentário que o irmão fez, ele dizendo, não, mas o propósito aqui é apenas espiritual, eu teria até uma sugestão neste caso. Já que é apenas espiritual, seria o caso, então, de abrir mão da imunidade tributária, não é? Se é só para fazer um trabalho espiritual, é só oração, então, para que a imunidade tributária? Qual seria o sentido da imunidade tributária? Então, a minha sugestão é, bom, vá, tudo bem, concordo, vamos fazer apenas um trabalho espiritual de oração pelas pessoas. Eu acho que não tem muito sentido a imunidade tributária. Outra coisa eu ia te perguntar, a irmã Ana, ela está por aí para ela dar um alôzinho, um tchauzinho, ou ela não está? A irmã Ana, ela está... Quero explicar um pouco a situação aqui. A irmã Ana, ela usa cadeira de rodas. A cadeira de rodas dela fica pro lado de fora. Não dá para entrar com a cadeira de rodas, né? E aqui dentro de casa, nós usamos essa cadeira, que é uma cadeira de escritório, bem velhinha, que a minha esposa ou minha cunhada usa para locomovê-la do quarto até o banheiro. Ela está deitada, inclusive frequentemente ela tem crises de falta de ar por causa dessa ascite, né? Por causa da barriga d'água. Eu estava pensando sim em chamá-la para falar um pouquinho, mas eu não vou mexer com ela, porque ela tá encostada, ela está deitada. Não vou chamá-la. Quem sabe, vamos ver se a gente marca para uma próxima, para um próxima live, tá? Mas os irmãos têm conhecido o caso dela, ela tá, inclusive, a nossa situação é a seguinte, nossa casa é pequena, muito simples, nós temos 2 quartos e essa sala que a gente usa para guardar as bagunças, aqui não pode ser um quarto, por quê? Porque não tem janela. Tem uma janela, mas a janela é para dentro de casa, não tem ventilação de ar, que não dá para ninguém ficar aqui muito tempo, né? Inclusive, eu estou aqui com o ventilador desligado, mas ainda é de manhã, mas à tarde é impossível. Então, para locomovê-la até aqui, eu teria que levar essa cadeira lá, colocar ela na cadeira, passar o degrau com ela aqui para cima. Então, está bem complicado. Na verdade, eu preciso rever um formato de fazer uma live onde, de repente, a gente participe com ela. Então, eu espero que os irmãos compreendam nesse sentido. Eu queria puxar aqui, com relação ao que o senhor comentou, aliás, além da imunidade tributária, eles deveriam abrir mão do dízimo também. Para que servem os dízimos? Então, basta simplesmente os irmãos da Maranata, fazerem uma oração para a Judeuti espiritual, né? Dar um apoio espiritual para a Judeuti, e Judeuti retorna com o seu apoio espiritual. Então, para formar ali uma espécie de sincronia espiritual. Para quê? Para que bens, para que imóveis, para que desvio de recursos, né, como foi o caso de 2012, no caso, né, enfim, e outra coisa, uma crítica que eu quero fazer pontual, com relação aos membros da Maranata, médicos e estudantes de medicina aqui de Foz do Iguaçu, né, porque eles ficaram 2 anos sem dar assistência no Paraguai, do pós-pandemia, agora retornaram. Eu tenho feito uma tentativa de comunicação com esse pessoal, e tenho feito, inclusive, 2 vídeos pedindo para o pastor Léo que ele venha a público dar uma satisfação do que foi que aconteceu, porque não é possível que esses homens que defenderam durante tanto tempo a obra, e que estavam envolvidos, principalmente nessa obra no exterior, e, em especial, com relação à situação da nossa irmã Ana, eu não estou exigindo que eles sejam os médicos da irmã, mas eu penso comigo, isso é um pensamento meu, não sei se o pastor Solon compartilha, os irmãos que estão assistindo a live. Imagina o seguinte, você tem uma igreja de médico numa cidade vizinha, que é separada só por uma ponte, essas pessoas vêm, supostamente, fazer um trabalho evangelístico, você tem uma irmã extremamente enferma, e você não tem nenhum tipo de atenção, uma atenção especial, né? Por que não transforma, irmão, num caso de estudo, já que são
irmãos em Cristo, são irmãos na fé. O pastor Léo sumiu, não deu mais satisfação. O que aconteceu? O pastor Léo largou o evangelho, eu preciso saber disso. E se ele tiver largado o evangelho, não tem problema nenhum. Eu acho que, então, está tudo certo, a gente compreende as coisas. Mas se ele não largou o evangelho, aonde está o pastor Léo? Está em off. Existe isso, o crente em off, deu um pause. Me perdoe se eu estou sendo intrusivo demais na vida particular de uma pessoa, mas nós estamos ainda todos no mesmo barco, porque mesmo depois que nós saímos, os problemas que as doutrinas da Igreja Cristã Maranata, ou as doutrinas criadas pelos líderes, ou pelo líder e fundador da Igreja Maranata, continuam nos afetando. E outra coisa, nós não podemos reclamar que eles nos sancionam de alguma forma. Então, eu deixo aqui mais essas minhas palavras com relação a essa minha indignação com relação a tudo isso que está acontecendo. Rodrigo, eu entendo, e eu vou evitar até outras considerações, porque o plano aqui é te ouvir, tá bom? Mas então eu queria agora saber de você sobre a questão profissional. Por quê? Porque, como eu falei, acompanhando o seu trabalho, eu vi também, não achei aqui agora o vídeo para mostrar, mas um vídeo onde você estava mostrando a sua situação profissional hoje, e que teve altos e baixos. Aí eu queria saber o seguinte: estes altos e baixos, a sua situação profissional hoje, ela tem algum reflexo do fato de você ter sido membro da Igreja Cristã Maranata? Você deixou de fazer alguma coisa, deixou de estudar, deixou de se especializar? Então, houve alguma interferência na sua vida profissional pelo fato de você ter sido membro da Igreja Cristã Maranata? Com certeza, com certeza. Bom, primeiro eu preciso dizer o seguinte, preciso fazer algumas considerações. Quando eu vim para a Igreja Maranata, eu estava numa fase assim, complicada da vida, no período da juventude e tal. E ali a gente, quando você vem para um grupo religioso, seja ele qualquer que seja, você passa a fazer parte de um meio social, né? E eu vou dizer, ali começou a aparecer algumas, inclusive o meu primeiro trabalho voluntário na Igreja Maranata foi ajudar a pôr uma casa em cima de um caminhão, que era onde era a Igreja Maranata do lado da minha casa. Ali eu auxiliei, junto com outros irmãos, né, nós ajudamos, a pessoa que comprou o imóvel doou para a irmã a casa. Até hoje fica a história que o Senhor deu uma casa para a irmã. A casinha de madeira onde era a Igreja Maranata, ela foi colocada em cima de um caminhão e levada para outro bairro. Nós atravessamos a cidade. Minha mão ficou... Mas ali foi para os irmãos, foi de coração, mas assim... E aí começou, fui convidado para trabalhar com o irmão, depois trabalhar com outro irmão, e então começou. E depois eu acabei fazendo faculdade, né? Mas até no período da faculdade, o que acontece? Você tem muito aquela cobrança de estar no culto profético. Então o período de faculdade foi uma tribulação para mim, porque eu sentia que eu estava devendo. Ao mesmo tempo que eles diziam que os jovens deveriam fazer faculdade, mas nós sentíamos aquela culpa por não estar. Então, eu tive muitas viagens da faculdade comprometidas. Eu sou formado, sou professor de geografia, inclusive, a minha escolha do curso foi baseada num dom espiritual, numa visão, né? Até hoje eu nunca atuei como professor, mas a visão me colocou no curso, mas tudo bem, né? E, posteriormente, quando eu terminei o curso, existe sim uma cobrança para que o jovem, o futuro obreiro, ele seja próspero, que ele seja bem-sucedido, mas ao mesmo tempo você precisa estar disponível para a obra. Então a visão que eu tinha de trabalhar, de fazer a obra, via pastores viajando daqui para lá, de lá para cá. Então, quando eu terminei a faculdade, me apareceu um trabalho onde eu poderia viajar e eu poderia talvez ganhar um pouco mais de dinheiro para mim poder conseguir me enquadrar no padrão obra, né, no padrão enfim, né, nós precisamos aceitar e assumir que existe, sim, divisões sociais lá dentro, como em todo grupo existem castas, existem panelas, né, existem níveis, então você vai ser tratado dentro de uma organização social, principalmente se ela não for cristã, você vai ser tratado de forma diferente. Então, conforme você aumenta os seus ganhos, aparenta melhor, você será, com certeza, terá melhores oportunidades. Então, foi aí nesse momento, né, que eu me tornei um servo devedor, e depois
de 3 anos de gancho, com aquele medo, né, de perder a salvação, aquele constrangimento, porque ninguém sabia explicar direito o que tinha acontecido e tal, mas, de repente, surge a oportunidade de salvar a minha função, aí fui para o Paraguai, viemos para cá, né? Então, o que acontece? Eu nunca assumi a minha profissão de professor, justamente porque eu sempre tive em mente que, se eu fosse professor, eu não estaria disponível para a obra. Como que um professor vai viajar para fazer a obra no exterior? Entendam que certas doutrinas de certos grupos podem fazer um estrago na vida pessoal de uma pessoa de uma forma... As pessoas não entendem as coisas da mesma forma. Eu conheço pessoas que se deram muito bem na Maranata. Eles surfaram, entendeu? Então, dependendo do seu nível social, dependendo do seu posicionamento, você pode muito bem, se sair muito bem na história, como a gente tem visto, né? Outros nem tanto, né? Outros, na verdade, se tornaram aí potenciais criminosos, né? Digamos assim, né? Eu posso usar essa expressão, tá? Eu uso essa expressão porque, de fato, todos os noticiários de 2012 com relação à Igreja Maranata e sua liderança dizem isso, e eles nunca foram inocentados. Então, nós não estamos falando mal de nenhuma igreja aqui. Se alguém ousar, querer comentar, você está falando mal de igreja. Não, nós estamos falando simplesmente de fatos ocorridos e amplamente divulgados, né? Então, o que acontece? Eu era barbeiro antes, né? Fui barbeiro também com função em consulta à palavra. Eu não me considero um ótimo barbeiro. A minha formação foi muito ruim. Hoje eu corto mais ou menos. Tive algumas barbearias, mas, enfim, o meu vínculo com a Igreja Maranata me trouxe, como que eu vou dizer, o meu desprendimento com as doutrinas que me controlavam foi muito traumático e refletiu demais na minha vida profissional, na minha carreira. Hoje eu tenho muita experiência de muitas coisas, conheço muito, eu li muito, já eu leio, eu tenho um pouquinho de livro aqui, já dei muito livro, já me desfiz de muitos livros, mas eu sempre fui de muita leitura e eu acho que isso me ajudou a me desvincular posteriormente de tudo isso. Mas, atualmente, eu desenvolvi um pequeno produto onde eu estou conseguindo comer, sustentar a minha família, mas as nossas despesas são muito grandes. Aluguel, não consigo fazer manutenção do meu carro, eu não consigo ver a minha mãe e meu avô que estão a 200 quilômetros daqui. Tem muita coisa que eu não consigo fazer, que eu não consigo. Então, a ideia surgiu de escrever o e-book, escrever o livro, depois tentar pôr numa plataforma e tentar transformar todos esses limões em alguma limonada, essa expressão popular, né? Nesse sentido. E é por isso que nós continuamos a nossa luta. E uma coisa importante, irmãos, doutrinas sectaristas, como são as doutrinas introduzidas na seita Maranata, tendem a formatar as pessoas para transformá-las em robôs, em bonecos. E o que acontece? Você perde a sua identidade ou a sua personalidade. Eu me lembro de uma época que tinha um negócio de doutrina, identidade da obra, porque nós temos aí, você tem que ter a identidade da obra. O que é a identidade da obra? A identidade da obra é simplesmente lavagem cerebral e controle mental, condicionamento psicológico. É lá a psicologia de Pavlov, lá com os cães. Quem não conhecer, é só estudar a respeito. É o condicionamento. Então, hoje eu falo o que eu penso e o que eu sinto, porque eu estou numa condição um pouco mais agradável, no sentido de que estou aqui, né, no Paraguai, a gente tem um pouco mais de liberdade de falar o que a gente pensa, né? No Brasil as coisas estão muito difíceis, estamos passando um período difíceis aí. Aqui eu digo o que eu penso, eu tenho me contido durante muito tempo, mas é preciso falar, e eu aconselho os irmãos a falarem, porque isso faz um bem danado para a saúde dos irmãos, um bem emocional. Eu digo isso porque depois que comecei a gravar meus vídeos, expor o que eu sentia, contar a minha história, a minha depressão diminuiu muito. Comecei a escrever, né, a escritoterapia, né? Então, a gente começa a colocar para fora. E nós temos muitos irmãos enfermos e doentes dentro da Igreja Maranata, justamente porque eles estão represados com todo o sofrimento, com toda a opressão, a discriminação,
enfim, e vendo tudo que acontece, o que aconteceu, sem poder dizer nada. Mas eu aconselho os irmãos, digam, abram as vossas bocas e contem o que vocês sabem. Isso vai fazer bem para vocês e para o próximo. Rodrigo, você trouxe uma questão que é bem interessante e até particular sua, onde você se referiu a alguns eventos aí, talvez traumáticos para você, e com uma consequência que foi o afetamento da sua estrutura emocional. Você se referiu a uma depressão, que agora você está em fase, inclusive, de recuperação, exatamente pelo fato de ter externalizado estes seus sentimentos. Eu quero lembrar aqui que teve uma irmã que também deu uma entrevista, na verdade, depois ela deu a segunda entrevista com a Roseli, e esta irmã, ela contou exatamente isso. Enquanto ela ficou segurando tudo aquilo, ficou com aquilo tudo entalado, tudo aquilo que tinha acontecido com ela no âmbito da Igreja Cristã Maranata, a forma como ela foi tratada e como ela se sentiu discriminada. E quando ela veio e ela contou e ela colocou isso para fora, inclusive o marido dela é psicanalista, ou é psicólogo, se não me engano, mas depois que ela veio, então, e ela trouxe a público, que ela falou, que ela externalizou, ela, no segundo vídeo, ela veio contar como isso foi libertador para ela, como isso fez bem, como isso foi importante para que aquilo realmente ela conseguisse se libertar, como se fosse, assim, vamos dizer assim, a expressão da confissão para que ela se sentisse realmente perfeitamente perdoada. E eu vou até puxar aqui o que você falou do Pavlov, é o Ivan Pavlov, um russo, para quem não conhece é só pesquisar, ele tem livro escrito, eu tive contato com essa teoria do Ivan Pavlov desde que saí da Igreja Cristã Maranata, porque eu percebi que aquela prática, aquele modo de agir, ele estava sendo utilizado, né? Não é aquela prática, aquela teoria que ele desenvolveu estava sendo aplicada na prática no neopentecostalismo. Então eu constatei isso, e quando eu fui buscar as origens daquele tipo de tratamento que eles chamam de espiritual, e eu fui perceber então que na verdade tinha um fundo científico e que vinha lá da experiência de Pavlov com o pós-guerra, com o tratamento de pessoas pós-guerra, especialmente aqueles que trabalhavam em tanques de guerra, né? Então, e eu percebi que o procedimento que eles usavam naquilo que eles chamam hoje de cura interior, naquilo que eles chamam hoje de... Tem um seminário específico que eles fazem sobre isso, que, se não me engano, é Encontro com Deus. Eu percebi que o processo que eles utilizam nesse encontro, é lógico que ali eles têm muita oração, mas eles usam o mesmo processo do Ivan Pavlov. Este mesmo processo que foi usado com as pessoas que voltaram vivas da guerra, mutiladas muitas vezes, especialmente aqueles que trabalhavam em tanques de guerra. Então, quer dizer, eu não vou falar sobre isso aqui agora porque nós queremos te ouvir, mas apenas para poder dizer realmente que isso é importante. Às vezes as pessoas elas acham que sair, ficar caladas, isso vai melhorar. Ela vai passar 20, 30, 40 anos e muitas vezes isso vai ficar entalado e isso nunca vai permitir uma libertação para essas pessoas, porque tem que entrar no processo, sim, de, vamos dizer assim, daquele onde você volta ao passado, onde você busca os nós, os pontos de trava na sua vida emocional, e isso tem que ser trazido, tem que ser confessado, tem que ser apresentado. Muitas vezes você precisa perdoar, né, aqueles que te ofenderam, muitas vezes você precisa pedir perdão, e isso é um processo muito utilizado hoje e com muito sucesso, não só pelo cunho científico que ele tem, mas também quando ele é usado em igrejas, por exemplo, tem um trabalho espiritual em cima, mas de toda forma funciona. Mesmo quando a pessoa ele não entendeu, ou não entendeu a parte científica, ou não entendeu a parte espiritual, eu posso testemunhar que ele funciona, e eu vi esse procedimento funcionar diversas vezes, e eu trouxe inclusive essa experiência aqui do próprio canal desta irmã, que é inclusive esposa de um psicólogo ou psicanalista. Mas, enfim, é isso mesmo, eu acredito que você está certíssimo. Agora, você gostaria de comentar, então, qual foi o evento
que foi assim traumático para você? Você pode ou quer comentar isso? O que acontece? Depois de um tempo, você começa a olhar para trás e começa a enxergar coisas que você não via antes, né? Porque é exatamente isso, existe um ambiente de censura dentro desses meios, é uma censura velada e induzida, e é imperceptível aos olhares, até mesmo aos olhares mais atentos. Nós temos pessoas de diversas, imagina, médicos, advogados, empresários, enfim, pessoas de autoconhecimento sendo induzidas dentro desses sistemas. Isso são técnicas utilizadas pela KGB, pela CIA. Isso é uma coisa horrenda, o que está sendo feito dentro dessas seitas. É controle mental na cara dura, as pessoas não conseguem perceber isso, né? Então, por exemplo, esse período que eu fiquei 3 anos afastados, que eu fiquei de gancho, né? Isso, como que eu posso dizer? Eu me lembro de uma vez, posteriormente a isso, nós estávamos num culto numa cidade, quando eu tentava me aproximar, depois que já havia terminado ali, dos irmãos, onde estava orando, quantas vezes eu fui convidado a me retirar daquela área, porque eu tinha cometido uma falha, né? Então, são coisas assim, os olhares, a forma que as pessoas te tratam, depois que você recebeu um carimbo, né? Enfim, e hoje nós vemos os crimes de certos indivíduos, e esses homens estão aí à frente, nos púlpitos, recebendo prêmios de honra ao mérito, né, comendas. É uma coisa absurda, né, essa contradição, né? E dizem que essa contradição ela é proposital, né? Você acaba modificando a mentalidade do povo. Quando você está diante, eu me esqueci o nome do termo agora, mas dentro da psicologia, essa contradição que é criada, você acaba desarmando o indivíduo, né? As pessoas não conseguem raciocinar por si mesmas. Elas começam a ter dificuldade entre diferenciar o correto do errado, elas perdem o discernimento. Então, quando você perde o discernimento, tudo aquele que te domina, né, porque você está num ambiente de dominação, né, de controle mental, tudo aquilo que aquele líder que está à frente impõe, você vai aceitar, porque você está ali apenas recebendo, você está, né, com uma espécie de hipnose, essa é a grande realidade. Isso é hipnose, gente, hipnose. Eu acredito que depois desse vídeo aqui, dessa live, muitos irmãos vão começar a observar as doutrinas dessas seitas de forma diferente, vão começar a entender o que é que de fato está acontecendo. E outra coisa, eu sei que você vai fazer essa pergunta depois, né, mas um constrangimento, que é um constrangimento maior do que essa tentativa da liderança da seita Maranata em tentar criminalizar aqueles que saem, aqueles que querem falar, que querem usar o seu direito garantido pela Constituição de dizer o que pensa, de contar o que sabe, né? Então, enfim, né? Isso é um constrangimento, porque passaram 10 anos usando os dízimos da igreja, as contribuições para pagar caríssimos advogados, até que os crimes prescrevam, não foram inocentados, e agora eles querem criminalizar aqueles que foram vítimas deles mesmos. É uma coisa assim. Bom, diante de todo o clima político-jurídico que nós estamos vivendo, tudo é possível, gente, no Brasil. Tudo é possível. Até para complementar aqui, porque quando você falou do Pavlov, eu falei da parte da terapia, a parte terapêutica, mas eu não estava também deixando de considerar esta parte que ele identificou, que foi o trabalho lá não sei se foi com cães que ele fez, o trabalho com cães, mostrando como ele realmente consegue, a partir de certas práticas, ele consegue induzir comportamentos. Mas acontece que essa parte aí do Ivan Pavlov não foi só ele também fez, mas outros também desenvolveram. E o que eu queria deixar aqui, até como esclarecimento, é que é como uma arma. A arma, ela não é boa nem má em si mesma. A arma é neutra. Depende de quem está usando a arma.
Depende de quem, de qual é a mente que está manipulando esta arma. Então, vamos dizer assim, um trabalho que ele tem este cunho científico, até ele pode, né, como ele desenvolveu, ele identificou modos de você influenciar comportamentos e de trazer, inclusive, libertação de cunho emocional. Mas as pessoas, elas podem usar este conhecimento científico tanto para o bem quanto para o mal. E eu acredito que muitas mentes, né, do mal usam realmente essas práticas, que também isso veio a ser desenvolvido mais tarde na área da psiquiatria e, assim, até com um fundo realmente de hipnose. Eu também estudei isso exatamente quando estava em contato com este grupo neopentecostal. Então, você vai ver que várias terapias, diversas terapias hoje, elas aplicam, né, os fundamentos da hipnose. Isso é normal, isso não é tido como uma coisa ruim, mas é como uma parte da terapia, inclusive até para relaxamento. É como eu falei, você tem vamos dizer assim, aquela prática científica, né, de cunho científico, e ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Depende de quem está manipulando, está por trás disso. Então, era só para fazer essa observação, porque, né, pareceu que eu usei o mesmo autor, mas para falar outra coisa. Não, mas existe sim as duas coisas, e pode ser usada tanto num ou no outro sentido. Agora, Rodrigo, você pode então já começar a nos contar como foi o seu processo de desligamento da Igreja Cristã Maranata? Sim, foi interessante que foi num período, isso se deu há uns quase 4 anos atrás, coincidiu com a vinda dos estudantes de medicina para Foz do Iguaçu, quando veio o pastor Léo, inclusive. O que acontece? A igreja de Foz do Iguaçu, ela quase fechou, podemos dizer assim. Teve uma época que nós tínhamos culto lá com 3, 4 pessoas. Então, a vinda desses estudantes e desses médicos com suas famílias, o que aconteceu? Houve uma revolução no sentido de que antes você estava sempre super ocupado. Um dia você pregava, um dia estava na porta, enfim, o que acontece quando começou a vir diáconos, obreiros, pastores? Muitos começaram a ficar ociosos de alguma forma, né? Porque você tinha ali muito chefe para pouco índio, como se diz aquela expressão, né? E o que aconteceu? Nesse período, eu comecei a não ir muito nos cursos, comecei a diminuir um pouco minha frequência, e comecei a ter contato novamente com as escrituras e com vídeos no YouTube de outros pregadores. E essa ociosidade, inclusive, aconteceu durante o período da quarentena, onde muitas pessoas se despertaram, né? Por isso que nós fazemos um loop aqui e voltamos para o condicionamento de Pavlov. Veja bem, tem pessoas que estão no templo, frequentam seita durante todos os dias da semana. E por que existe esse compromisso todos os dias da semana? Justamente para você não ter tempo de olhar outras coisas, de olhar pela janela, né? Então, foi aí que eu comecei a ler as escrituras e eu comecei a perceber, e aí eu comecei a olhar os problemas judiciais da liderança. E aí eu comecei a ver que aquilo realmente tinha muito mais sentido do que eu podia imaginar. E aí o que aconteceu? Comecei a fazer perguntas. E aí os problemas começaram a acontecer dentro, né? Até que eu comecei a parar de frequentar e um belo dia eu recebi a visita de um pastor que veio ali trazer para mim um dom espiritual, né? Um recado, né? E eu fiz a seguinte pergunta para esse pastor. Eu falei para ele e a esposa, né? Eu falei, olha, eu quero dizer uma coisa para o senhor aqui. Eu, desde a minha juventude, eu tenho servido de corpo e alma a essa obra, né? Dei tudo de mim, muito de mim. Tanto que eu vim parar aqui, né? Mas eu preciso fazer algumas perguntas. Por que esses líderes da Maranata que foram presos nunca deram satisfação do que ocorreu? O que aconteceu com todos os recursos? Quando eu comecei a fazer essas perguntas, ele simplesmente se levantou, e aí usam aqueles jargões, não toqueis no ungido do Senhor, mas esse homem saiu da minha casa com tanta pressa, mas com tanta pressa, o portão estava trancado, ele tentou forçar o portão para abrir, chacoalhava o portão assim. Como que uma pergunta tão simples e tão objetiva pode ofender
uma pessoa. Então, eu penso que ele estava sob um controle mental muito profundo, ele estava hipnotizado. Eu não tenho outra explicação para isso. Então, depois disso aí, eu realmente vi que não dava mais. E comecei a enfrentar um pastor outro, até que, antes deles me convidarem para sair, eu me autoconvidei, porque eu sabia que era assim, eu sei o modus operandi, como funciona, né? Um belo dia eu disse, ó, nós precisamos mudar. E o pastor olhou para mim e falou assim, não, quem precisa mudar é você. Então eu mudei, daí eu mudei de lá para fora. Essa foi a minha experiência de saída. E o contato com as escrituras, com a leitura das escrituras, né? Porque na Maranata você não lê a Bíblia, você lê com uma lente das doutrinas, né? Você não lê com a sua própria mente, que o Criador, nosso Deus, nos deu. Rodrigo, bom, no processo de desligamento, isso é normal e costuma acontecer. Muitas pessoas, elas sentem muito medo. Medo por conta da teologia do medo que é aplicada em qualquer seita religiosa, não é só na Igreja Maranata, qualquer seita religiosa usa desse método da teologia do medo. Então, isso é normal. Então, as pessoas, elas sentem medo ao sair, normalmente. Eu queria saber se isso aconteceu com você e mais, se ao sair você se sentiu excluído socialmente, se houve alguma exclusão social. E já emendando também, espero que você se lembre de todos esses detalhes que eu estou passando para você, logo depois da sua saída, quando você manifestou alguma insatisfação ou comentou as doutrinas da Igreja Cristã Maranata, não sei se foi no YouTube, não sei se foi na rede social, no Facebook, mas você foi processado pela Igreja Cristã Maranata, e eu me lembro de ter ouvido, não sei se foi um comentário ou o que foi, mas alguém me falou o seguinte, olha, o Rodrigo disse que vai se amarrar ou vai se acorrentar no portão de uma igreja da Maranata para que ele possa ser ouvido. Então, se você conseguir se lembrar, então, para comentar esses fatos, a questão do desligamento, a teologia do medo, a exclusão social e o processo judicial que você sofreu, se você puder nos dizer até em que pé que estão, né, se você se lembrar. É importante observar que existe uma distância muito grande entre uma ovelhinha ou um cãozinho de Pavlov medroso e um cara que ousa a pensar em se acorrentar na frente de uma igreja com a intenção de fazer uma manifestação. Então, são dois Rodrigos completamente diferentes. Isso levou quase meia década para acontecer, não é assim, da noite para o dia, né? Então, com certeza, a teologia do medo, ela faz parte, porque imagina o seguinte, imagina você sair da quinta medida e cair para a quarta medida, isso é uma queda muito grande, gente. Entendeu? Eu dei aula dessa porcaria, me perdoem, irmãos jovens, né? Acabei ensinando esse lixo da quinta dimensão. Inclusive, o irmão da Rússia, ele quer ele quer entrar em contato conosco, estou conversando com ele há muito tempo, e ele está horrorizado com esse negócio da quinta dimensão, da quinta medida, e com a tal da doutrina do sangue, né? Depois nós vamos falar a respeito dele, de repente, vamos trazer um material, não estou tendo tempo para isso. Mas o que eu quero dizer é que o medo faz parte, sim, do condicionamento, né? Para te manter nas rédeas. Eu tive medo durante muito tempo, medo de perder minha salvação, ficava apavorado, né? Eu não vou para o arrebatamento da quinta medida, do Gedeuti, imagina, a igreja fiel vai ser levada e eu vou ficar. Agora, infelizmente, a igreja fiel, outro dia, foi levada de Camburão aí para Viana, lá para o presídio de Viana. Graças a Deus que eu não fui levado junto, viu? E os irmãos também não foram. Então, o que acontece? Sim, eu quero contar uma história que representa muito bem o que é a discriminação feita por membros contra aqueles que saem. Tem um amigo de infância, eu encontrei na Maranata, e nós fortalecemos muito o nosso vínculo de amizade durante o período que eu estava aí. Isso no interior do Paraná, cidade pequena, todo mundo se conhece. Nos últimos anos, a minha experiência com ele foi o seguinte, ele ficou tão arredio que cidade pequena, as pessoas não têm muito o que fazer, vão andar de bicicleta. E quando eu vou para lá, eu faço caminhada, né? Quando eu vou passear lá.
Eu tive praticamente que correr atrás do meu amigo por umas 3 vezes, chamando ele, não vou falar o nome dele, claro, fulano, ô, meu amigo, vem aqui. Ele passava por mim de bicicleta, eu pedalando, fazia de conta que não me conhecia. Então, isso simboliza muito bem o que os membros da Maranata, por mais vínculos que você tenha com eles, eles podem fazer com você e com a sua família. Depois de todos esses anos, eu tenho mãe, tenho avô, que nunca recebeu uma visita por essa gente depois da minha saída. Eles simplesmente foram abandonados. Então, a discriminação, ela se estende aos seus entes queridos também, que são da sua família, né? E principalmente numa situação dessa. Uma cidade pequena, todo mundo se conhece. Não vou citar o nome da cidade, não quero entrar nesse detalhe, que eu tenho poupado os meus amigos, que eu tenho esperança de recuperá-los, né? Quem sabe no momento certo eu tome coragem e exponha de fato, né? Eu estou tentando avisá-los, já tem meia década, já tem quase 5 anos que eu estou tentando comunicar isso a eles. Eles não acordaram ainda. Então não venha me dizer depois que eu não tenho paciência, que eu tenho, tá? E de fato eu acabei mandando aí para alguns irmãos, né? Essa questão de que depois de tudo, você fica pensando assim, como é que eu vou chamar a atenção para que me ouçam, né? E eu comentei que me acorrentaria na frente da Igreja Maranata. Inclusive, eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria de que o pastor Léo saiu porque a bomba ia estourar. Nós tínhamos o problema da irmã Ana, que eu já tinha mandado um recado dizendo que a irmã Ana estava muito doente e que ela poderia morrer nessas condições sem assistência devida. Eu estou falando isso aqui, isso vai ser uma bomba, viu? Isso vai ser uma bomba. Eu já tenho mandado, fiz vídeos pedindo ao pastor Léo que ele se manifeste, porque nós nos sentimos abandonados por ele também. Ele era nosso pastor, ele orou comigo aqui no Paraguai para me dar assistência. E um pastor não pode simplesmente abandonar as ovelhas e teve a oportunidade, sim, teve a oportunidade de se manifestar e dizer o que de fato está, e ainda tem essa oportunidade. Mas eu quero que o pastor Léo saiba que isso gerou um constrangimento muito grande. Tem muita gente perguntando, cadê o pastor Léo? O que aconteceu? Então, você que tem almeja o ministério na Igreja Maranata, sabe que vocês têm uma responsabilidade muito grande. Cuidado com o contrato que vocês assinam com essas pessoas. E uma coisa que eu quero dizer aqui, para as pessoas, os eventos que ocorreram em 2012, a prisão da liderança e todos aqueles crimes ou potenciais crimes, né, que estão aí, que ocorreram e que vieram a público, eles não começaram em 2012. Então, não pense que porque passou 10 anos, eles se redimiram, eles mudaram, eles consertaram. Eu até penso comigo, opinião minha, que eles pioraram e muito pelos atos deles. Então, você que almeja aí o diaconato, a unção, né, o ministério, jovens que estão aí, né, no Evangelho Sem Fronteira, eu prefiro falar fronteira sem Evangelho, vocês se cuidem, porque vocês são candidatos a fazerem parte de um provável futuro grande escândalo, porque essas coisas demoram a aparecer, mas quando aparecem e vem a público, elas são grandes. Então, se você já está com o pé fora, aproveita e tira os 2 pés fora, porque as bombas, esse tipo de coisa é assim, leva tempo, e as denúncias e os vídeos dos irmãos, e todos esses processos, aliás, quero parabenizar o irmão Reginaldo, pela vitória que ele teve, né, na questão do processo criminal, que a justiça deu negativa, né, não aceitou, e quero dizer que é uma vitória nossa também, isso prova de que nós não somos criminosos, nós somos vítimas de criminosos, que é uma coisa completamente diferente, tá? Então, a vitória do Reginaldo é nossa vitória, e eu acredito que muitos de nós, então, você imaginem quando nós tivermos vários processos ganhos, muitas pessoas vão tomar coragem para falar, né, e com toda certeza vai ser uma grande vergonha, e um grande vexame para todos aqueles que estiverem nessa barca furada chamada Igreja Cristã Maranata. E você quer concluir só dizendo, então, no seu caso pessoal, sobre os processos que a Igreja Cristã Maranata moveu contra você? Você quer fazer alguma observação para a gente concluir? Sim, a princípio é um processo criminal, né? Eu sou
o potencial criminoso é difamação. Na verdade, eles estão me acusando do que eles fizeram, né? Eles, enfim, cometeram vários crimes, foram processados, presos, prescreveu seus crimes. Agora eles querem me incriminar, né? Ou seja, querem me transformar num criminoso. Mas, assim, a princípio não houve julgamento de mérito ainda. O juiz deu uns puxão de orelha no advogado da Maranata lá, eles quiseram introduzir uma testemunha de forma ilegal, o juiz não permitiu. Depois eles quiseram me censurar, tentando induzir o juiz a cortar a minha palavra. O juiz disse para eles que eu estava sendo acusado e eu tinha todo o direito de dizer o que eu queria e o que eu pensava, né? E que eu estava certo, que era isso mesmo. Mas, enfim, não houve julgamento do mérito, o processo não chegou ao fim. Estamos aí acompanhando e esperando, mas eu não temo o processo dessas pessoas, não. De forma nenhuma. Na verdade, nós já fomos processados por eles há muito tempo, né? Processados como os cães de Pavlov são processados com as suas técnicas de controle mental. Esse é o processo que eles fizeram contra nós, né? Rodrigo, é, foi muito bom ouvir você. Eu espero que a gente tenha mais oportunidades de conversar, até porque você tem muito conteúdo, você faz algumas leituras que são diferentes do que outras pessoas fazem, e isso é muito importante. Eu acredito realmente que nós temos que ouvir as pessoas que pensam diferente de nós e refletir sobre o que é dito, até porque senão nós vamos ficar dentro de uma caixinha e não vamos nos dar a oportunidade de avaliar outras situações que, de repente, podem ser mais coerentes do que as nossas próprias. Eu acho isso muito importante. Então, eu sempre avalio tudo. Eu costumo dizer que eu gosto de escutar pessoas que pensam diferentes do que eu, mas eu gosto de escutar pessoas inteligentes, tá certo? Então, eu escuto pessoas do meio evangélico que muitos dizem, esse é um herege, por quê? Porque eles são inteligentes e eles podem até estar fazendo uma construção diferente daquilo que eu entendo, mas eu gosto de ver a forma lógica e coerente que algumas pessoas desenvolvem as suas ideias, os seus raciocínios. Você é um destes casos, tá ok? Por mais que eu, em algum ponto, eu possa não concordar com você, eu tenho que realmente escutar o que você está dizendo. Então, nós já estamos aqui no nosso horário, eu vou apenas te dar a oportunidade das suas últimas palavras, algum recado que você queira deixar para a Igreja Maranata, para os ex-membros, para todos nós, o que você gostaria de deixar aqui nesta finalização? Bom, eu queria dizer que, da mesma maneira que uma criança é batizada quando criança, e ela é introduzida dentro de uma religião, nós não deveríamos, em hipótese nenhuma, adentrarmos dentro de um sistema, de uma seita, sem conhecimentos mínimos, básicos, de Bíblia, principalmente. Então, eu faço um conselho aos membros que estão dentro da Maranata, um conselho para vocês. Façam a saída de vocês da Maranata, saiam em massa e vão estudar as Escrituras primeiro. E depois vocês decidam se vocês retornam para a Maranata ou não. Eu tenho certeza absoluta que se vocês começarem a usar a mente que o Criador vos deu, o cérebro, a capacidade de raciocínio, porque a grande armadilha e ferramenta que é utilizado é a tal da doutrina. Essa doutrina é muito importante ressaltar, é razão versus revelação. Veja bem, revelação é luz. Jesus disse a seguinte coisa, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, existe uma luz escura, que não é a luz do Criador. O que eu quero dizer com isso? Que essa revelação da Maranata, com toda certeza, ela se baseia em conhecimentos, em luz obscuras. Então, o que acontece? Nós precisamos usar a razão, o Criador nos deu. Não use a sua razão para fazer um cálculo matemático, para você ver o que acontece numa construção, num cálculo financeiro. A razão, o Criador nos deu para nós entendermos todas as coisas. Então, nós precisamos, primeiramente, usarmos a nossa razão, abrirmos mão dessas falsos ensinos e doutrinas para nós conseguirmos assimilar a realidade e podermos nos defender, porque nós estamos sendo vítimas do engano, né? E quero dizer aos jovens, principalmente, pensem muito bem no que vocês estão fazendo, no tempo que vocês estão dando para esses homens,
tá? Por que vocês não estão dando tempo para uma instituição? A instituição é só a ferramenta, é só o meio. A instituição não tem vontade própria, a instituição não cria nada. Instituição não processa ninguém, tá? Eu sempre quis fazer uma pergunta: quem decide pelos processos? Quem que bate o martelo? Quem será? Será que começa com GG? Deve ser, né? Eu tenho certeza absoluta. Não abrirá mão dessa prerrogativa dele, de jeito nenhum. Então, isso eu quero dizer, todos os irmãos são processados por Gedeutigueiros, não tem esse negócio de processo de Maranata. Maranata não é uma pessoa, Maranata não é um indivíduo, não é um ser humano, não tem sentimentos. Não pode sofrer afronta contra a sua honra, não pode sofrer desonra, não pode se entristecer, entenderam? Então, e quero terminar dizendo aos irmãos que quiserem, puderem, se inscrevam no meu canal, quiserem me apoiar no meu e-book, R$10, meu e-book, nós baixamos o valor, tá? É uma pré-compra, tá bom, irmãos? Tem o meu e-mail, pastor Solon pode colocar aí, projeto lutando no vale@gmail.com. Tá, vocês pode pôr o meu Pix aí, que é o meu CPF, 038-477-09917. Os irmãos quiserem me apoiar com 10, com mais, com menos, com R$1, não tem problema nenhum. Todo apoio é importante para nós aqui. Nós estamos passando situações bem difíceis, temos recebido alguma ajuda de alguns irmãos, sim, mas as coisas são muito caras aqui para nós. Então, os irmãos quiserem apoiar, porque não é só o e-book, é o projeto Lutando no Vale, o e-book é parte do projeto, tá? Então, os irmãos podem mandar os comprovantes pelo e-mail, se quiserem entrar em contato conosco, pode entrar em contato conosco. E nós temos passado por um momento bem difícil aí, até por isso que eu não tenho conseguido gravar muita coisa, porque o problema não é só gravar, você tem que editar, dá muito trabalho, gasta tempo, né? O pastor Solon sabe muito bem disso aí. Então, como o pastor Solon disse, temos muitas coisas para dizer, mas não dá para dizer em uma hora, né? Aí está o e-mail, né, projeto... É isso mesmo? É isso mesmo, projeto Lutando no Vale, @gmail.com, exatamente. O Pix é CPF 038-477-09917. Inclusive, ontem nós precisamos comprar um medicamento para a irmã Ana, que na verdade é um suplemento que faz a reposição de todos os nutrientes que ela perde quando ela faz a retirada de líquido. E o que acontece? Nós não conseguimos encontrar, acabamos comprando algo assim similar mas nós vamos ter que ir atrás disso. Então estamos tendo muitas despesas, inclusive nós vamos ter que mudar da residência, porque eu trouxe minha sogra para cá, o proprietário não quer mais pessoas no imóvel. É um imóvel com muito pouca estrutura, muito fraquinho, sabe? E nós vamos ter mais essa despesa agora, acredito que no começo de janeiro vamos ter que mudar. E eu, sinceramente, eu estou muito desgastado financeiramente, né? Temos lutado aí, de algumas formas, alguns irmãos nos apoiam, mas eu precisaria de um apoio com mais constância, né? Nós estamos aí, vamos começar a expor mesmo as coisas, porque quando nós começamos a gravar vídeo, a gente lida com situações de que não depende só de você. Você tem que expor situações que tocam a terceiros, é muito complexo tudo isso. Não é tão simples assim. Então, nós precisamos falar, mas nós vamos encontrando certos limites. Mas chega um ponto que você tem que abrir. Há momentos que você tem que esconder as coisas, né? Preservar. Mas há momentos que, para preservar, você tem que abrir. Não tem jeito. Assim que terminar o e-book, que já está com 50 páginas, mas, na verdade, parece uma introdução. Com certeza, nós teremos novas versões do e-book Lutando no Vale. Tá? Vai ser uma pré-venda, e os irmãos podem mandar os comprovantes do Pix no e-mail, projetolutandovale.gmail.com, né? E depois eu vou estar remetendo para os irmãos o e-book assim que ele estiver pronto. É isso aí, pastor Sol. Ok, meus irmãos, muito obrigado, irmão Rodrigo. Agradeço a sua participação imensamente neste canal, Maranata Anathema, que dá voz a todas as pessoas que querem realmente expressar aquilo que passaram, aquilo que sentiram, contar um pouco da sua história, e de repente, como eu já falei, isso pode ser libertador para você também. Então, fica aqui o nosso agradecimento pelo tempo que você dispensou conosco. Agradeço também a todas as pessoas que nos acompanharam até aqui, e quem puder, vamos repetir aqui, ó, inscreva-se no canal do Rodrigo, porque isso vai ser uma grande ajuda para ele, porque um canal monetizado é um canal que ele tem uma segurança ali junto à plataforma do YouTube. Então, é muito importante estar monetizado.
não para ter alguma receita financeira, mas para que o canal esteja mais seguro. Então, se você puder, não deixe de se inscrever no canal do Rodrigo. Também, se você puder, participe aí, dê uma força a ele na questão do e-book, até porque ele vai usar estes recursos tanto para o momento que ele está passando agora de necessidade e também para alcançar pessoas que podem ser libertas com esta leitura. Agradeço, Rodrigo, agradeço aos irmãos, que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo.